Oi pessoal, aqui é a professora Adriana e eu tô vindo aqui hoje para conversar com vocês sobre giro nos Estados Unidos. Então, se você está programando a sua próxima viagem aqui para os States, se você quer vir morar aqui, estudar aqui, se você tem curiosidade, quem sabe você tá até programando fazer aquela viagem coast to coast, finalmente trafegar na Route 66 e aí conhecer todas as cidades bacanas que tem aqui no caminho, vem comigo que eu vou te explicar exatamente como é que tudo isso funciona. Se você tem dúvidas, se você tem comentários, você já sabe, já pode deixar um recadinho aqui embaixo para mim que eu respondo com o maior prazer. E se você tem dúvidas sobre documentação, fica ligado que eu vou explicar isso daí para você também. Pessoal, os americanos, eles amam os seus carros. Carros aqui são bastante baratos e é muito possível que você também possa ter um carro quando você vier para cá. E se você não puder comprar um carro, você sempre pode alugar um e curtir uma viagem aí on the road. Como eu tava falando lá na intro do vídeo, coast to coast é uma delícia. Eu tive a oportunidade de fazer no ano passado. Fui parando em todos os lugares, em todos os vilarejos, tirei milhares de fotos bacanas, aproveitei bem e conheci muito da cultura americana durante toda essa viagem. E uma das coisas que eu mais gostei de notar, né, em todas as horas que eu passei dirigindo, foi toda essa questão das diferenças nas regras de trânsito, das diferenças na sinalização de trânsito. Então, também atendendo a pedidos de alguns dos meus amigos que, né, tinham curiosidade de saber sobre como é dirigir aqui nos Estados Unidos, decidi fazer esse vídeo. E se você conhece alguém que você acha que pode aproveitar esse conteúdo, não esquece de compartilhar o vídeo. E se você também puder dar um like, se você curtiu o vídeo, eu agradeço imensamente. Agora vamos lá, pessoal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala em dirigir nos Estados Unidos é a questão da documentação. E aí, geralmente, né, o pessoal chega e fala assim, mas eu preciso tirar a carteira de habilitação internacional que tem aqui no Brasil? Olha, pessoal, eu tô um pouquinho arrependida do que eu falei no vídeo passado, e se você não assistiu, dá uma olhadinha no vídeo, o vídeo é bem interessante, e lá eu falava, né, e que muitas vezes o nome das coisas já te diz, né, o que é. E na verdade, existem algumas exceções a essa regra e essa daqui é uma das exceções. E a partir de agora eu vou falar que é a habilitação internacional para dirigir, porque na verdade não é exatamente uma habilitação. Então, o que é esse documento e será que você precisa mesmo ter um? Gente, esse documento nada mais é do que uma tradução. Então, na verdade, não é uma habilitação, é uma tradução da sua habilitação brasileira. E para que serve isso? Bom, pessoal, como toda tradução, isso serve para você demonstrar para a pessoa com quem você está conversando, que não fala português, o que exatamente está escrito na sua habilitação. Então, né, a gente sabe que existem algumas regras ali para a pessoa poder dirigir em outro país. Eles querem ter certeza que você é habilitado no seu país, que então você pode dirigir aqui também. Então, você precisa efetivamente desse documento? Não, absolutamente não. O que você precisa efetivamente para dirigir nos Estados Unidos é o seu passaporte, sua carteira de habilitação brasileira e apenas isso. Se você quer se sentir um pouco mais confortável de já ter, né, esse documento, essa tradução da sua habilitação, eu não vejo mal nenhum em você ter. Eu, por exemplo, quando vim pra cá a primeira vez e eu já tinha em mente que eu queria dirigir, eu tava um pouquinho ansiosa e aí eu resolvi fazer essa carteira habilitação internacional, que a gente sabe agora que não é de verdade uma habilitação, e aí eu fui lá e resolvi fazer também pra ficar um pouquinho mais tranquila. O que você precisa mesmo, mais uma vez, seu passaporte, claro, aquele passaporte onde você tem visto, né, pra poder entrar aqui no país, e a sua carteira de habilitação brasileira que tem que estar válida. O resto, você não precisa. Agora que a gente já esclareceu a questão da habilitação e da documentação que você precisa para dirigir aqui, vamos falar um pouquinho sobre legislação de trânsito. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar a respeito são sobre os diferentes estados americanos e as diferentes regras que você vai poder encontrar. De novo, se você não assistiu o vídeo passado, eu vou linkar aqui e aí você pode dar uma assistidinha lá onde eu explico um pouquinho como funciona a questão dos estados americanos e da legislação mudar de um estado para o outro. O que você precisa saber resumidamente dependendo do estado onde você está dirigindo, as regras elas vão ser diferentes. O que eu vou fazer aqui no vídeo? Eu vou te falar mais ou menos em grandes linhas como funcionam as regras comuns em todos os estados, mas eu recomendo que você, toda vez que você vá atravessar um estado novo, que você vá visitar um estado novo e que você vá efetivamente dirigir, que você dê uma olhadinha quais são as regras de trânsito para aquele estado. Tem muita coisa que é bem diferente entre um estado e outro, e muitas vezes até entre um estado contíguo a outro estado.
estado. Então, às vezes, só o fato de você cruzar a fronteira estadual, as regras já são totalmente diferentes. Principalmente no que diz respeito ao uso de celular, limite de velocidade, a questão de dirigir com o farol aceso ou não. Então, sempre dá uma verificada quando você tiver planos de viajar para um estado novo nas regras de trânsito. Uma maneira legal de você verificar quais são as regras de trânsito é de você entrar no site do DMV daquele estado, e geralmente nesse site você vai encontrar uma apostila, que é aquela apostila utilizada pelas pessoas para tirar a carteira de motorista naquele estado. Procura a apostila e dá uma olhadinha nas regras de trânsito para você ter pelo menos uma noção daquilo que pode e não pode fazer dentro daquele estado. Por que eu acho importante a gente ter essa conversa sobre as regras de trânsito? Eu não sei se você já viu, tinha uma época que o pessoal estava postando muito no Facebook, tinha uns vídeos de um juiz de trânsito aqui dos Estados Unidos. Aqui nós temos juízes de trânsito, nós temos, né, cortes de trânsito, e esse juiz, ele é bem interessante porque ele dá sempre essas sentenças para as pessoas, e essas sentenças são sempre bem diferentes, e geralmente, né, eles deixam a pessoa explicar, né, tem muita história triste lá, e deixam as pessoas explicarem por que elas cometeram essas infrações, e geralmente ele reduz bem o valor da multa. E aí, né, eu acho interessante essa diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, onde aqui muitas vezes você tem que ir ao fórum, e você tem que ir perante o juiz, e você tem que se explicar, e existe efetivamente um processo judicial porque você cometeu uma infração de trânsito. E o que pode acontecer dependendo da infração que você cometeu é que você pode desde pagar uma multa até pagar a multa depois de comparecer perante o juiz, e até mesmo ser preso. Então existem algumas situações onde a infração ela é tão grave que na verdade ela é considerada um crime. E essas infrações que são consideradas crimes, elas podem ter pena de 1 ano para mais. É muito importante que você saiba efetivamente essas regras para você não correr o risco, né, não só de ter que pagar uma multa bem salgada, como até de ser preso, e aí você vai precisar contratar advogado e tudo vai ficar um pouquinho mais complicado. Além disso, o fato de você, né, ter respondido a crime, se ficar comprovado que na verdade você era culpado e você recebeu uma sentença dizendo que você é culpado, isso depois vai para sua ficha criminal. E tem uma coisa aqui que você precisa realmente ter em mente com relação às regras nos Estados Unidos. Quando você tem uma ficha criminal suja, você fica com muita dificuldade de arrumar emprego. Aqui quase todos os empregos exigem, quando eles vão te contratar, que você demonstre que você tem uma ficha criminal limpa. Então eles fazem essas buscas, e geralmente são buscas feitas pelo FBI, e lá fica comprovado, né, que você tem a ficha criminal limpa ou suja. E se você tiver uma ficha suja, a probabilidade de você não ser contratado aumenta bastante. Então, para você evitar esse tipo de problema lá na frente, que inclusive pode afetar, né, o seu visto, a sua residência, a sua permanência aqui, é legal você saber exatamente quais são as regras que você tem que seguir. Agora, quais são os crimes que você pode cometer enquanto você estiver dirigindo? Bom, a gente sabe que nos Estados Unidos nós temos 50 estados. E aí, para esses 50 estados, nós vamos ter 50 regras diferentes. A legislação de trânsito ela é estadual, o que significa que cada estado tem as suas regras de trânsito. Agora, o que é considerado crime em um estado pode não ser considerado um crime em outro estado. Geralmente, porém, existem certas situações que são consideradas crimes pela maioria dos estados, então você precisa prestar muita atenção nessas regras. O famoso DUI, você já deve ter visto, né, em filmes e seriados americanos. O DUI é o Driving Under the Influence, e é geralmente quando a pessoa ela está bêbada ou ela está intoxicada. Em outras palavras, você bebeu muito ou você se drogou, e aí você pegou o carro e saiu dirigindo, a polícia te parou e o policial verificou que realmente você não está em condições de dirigir. Via de regra, essa é uma situação que na verdade é considerada um crime. E aí, geralmente, na situação de DUI, você vai preso, né, em flagrante, e aí você vai precisar contratar advogado, vai ter que responder a processo, fica uma situação bem complicada. Então, não é recomendado você beber, você, né, usar entorpecentes e depois dirigir, porque a probabilidade, né, de você ser preso aumenta consideravelmente, sem contar aquilo que você vai ter que pagar para responder a esse processo criminal. Então, DUI é uma das situações mais arriscadas aqui quando você estiver dirigindo nos Estados Unidos. A segunda situação é o limite de velocidade.
Então vamos conversar um pouquinho sobre limite de velocidade. O que é? Limite de velocidade é a velocidade máxima que você pode trafegar naquela via em uma situação ideal. Raramente a gente encontra na vida situações ideais, né? Elas são muito raras. Então raramente você vai ter uma situação na qual você pode efetivamente trafegar na velocidade que tem ali, né? Na velocidade máxima que tem na placa. Aqui, principalmente, que é um país onde, né, faz bastante frio e a gente tem neve, a gente tem gelo, a gente tem bastante neblina, é muito difícil que você consiga, né, na maior parte do tempo que você estiver dirigindo, trafegar naquela velocidade máxima. E qual é a velocidade que você deveria trafegar então? Você tem sempre que verificar a situação da via. Se você acha, né, que tá perigoso, se você vê que não está enxergando muito bem e etc, é sempre ideal que você reduza a velocidade. Agora presta muita atenção, porque aqui também há a situação em que a pessoa trafega numa velocidade que é incompatível, porque a pessoa está indo muito devagar. Então você também não pode ir muito abaixo do limite de velocidade, porque as pessoas que estão vindo atrás não vão esperar, né, que numa via onde o limite é 100 km por hora tem alguém andando a 20 km por hora. E quem decide a velocidade segura para você dirigir naquele momento, naquele lugar onde você está, é geralmente o policial que vai te parar. Então aquele policial, ele vai mais ou menos calcular qual é a velocidade segura. Mas veja, o policial, tudo bem, ele é um expert no assunto, mas ele vai usar, né, o pensamento do homem médio, do chamado homem médio. Quem é o homem médio? O homem médio é a maioria da população, né? A maioria das pessoas numa situação parecida iria dirigir a uma determinada velocidade. Então a regra do homem médio é aquela que nós vamos utilizar mais ou menos para tudo que acontece quando você estiver dirigindo e cometer uma infração. Uma pessoa comum, numa inteligência média, num nível de cuidado razoável, se comportaria de qual maneira, iria dirigir a qual velocidade. Esse é o tipo de raciocínio que se faz. Uma outra situação em que é muito comum os estados considerarem que é um crime é a questão de você dirigir de uma maneira perigosa. Então a direção perigosa, ela também é considerada crime. E o que é direção perigosa? É aquela direção que põe em risco a vida das outras pessoas. E aí você vê que a gente abre um leque enorme. E vai depender muito do estado onde você estiver, o que é efetivamente considerado colocar em risco a vida das outras pessoas. E aí, só para você ter uma noção, em inglês a gente chama isso de reckless driving. Então aqui na Califórnia, se você trafegar 15 milhas por hora acima do limite de velocidade, você já está cometendo um crime e você pode inclusive ser preso em flagrante. Só a título de curiosidade, 15 milhas por hora dá um pouquinho a mais do que 24 km por hora.